Pessoal, esse vídeo faz parte de uma série sobre ansiedade. Então, se por acaso você caiu aqui de paraquedas, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu quero pedir que você dê uma paradinha e clique no link aqui abaixo. Eu criei uma playlist com todas as aulas, porque é fundamental que você assista desde a primeira aula até aqui, para que haja uma melhor compreensão, porque é um tema muito profundo, que se você pegar esse bonde andando, ao invés de abrir a sua mente, vai confundir a sua cabeça. Então, por favor, dá uma pausa agora, clica no link aqui abaixo, vem assistindo aí na ordem todas as aulas e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Mas se você já está acompanhando essa nossa série, uma ótima aula para você. Vamos voltar para o texto de Mateus. Mateus 11, 28, Jesus começa dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados, olhe as palavras que Jesus usa, cansados e sobrecarregados. Aí ele diz: e eu vos aliviarei. Ansiedade é sinônimo de angústia, preocupação, perturbação, impaciência, medo e ausência de tranquilidade. Todos esses sentimentos sobrecarregam a nossa mente e afetam todo o nosso corpo. Uma mente sobrecarregada faz o corpo funcionar de forma errada. E esse mau funcionamento gera inúmeras doenças. Então veja bem, por que hoje a ansiedade ela é tratada como uma doença? Assim como a depressão é tratada como uma doença. Por quê? Porque aquele sentimento, ele gera no corpo físico uma série de problemas. As enfermidades, elas nascem a partir de algo que a pessoa colocou na mente e depois todo o corpo dela começa a sentir. Isso já é provado cientificamente, que existem inúmeras doenças. Você sabia que até alguns tipos de câncer, a própria medicina diz que aquilo foi o gatilho, como sempre a gente diz, ou o interruptor que acendeu aquilo ali foi uma questão emocional. Existem inúmeras doenças que elas estão lá, adormecidas, e uma questão, um problema emocional despertou, fez aquilo ali sair, né? Porque segundo os médicos, dentro do nosso organismo, né, estão adormecidos uma série de doenças, e estão ali. Pode ser desenvolvido ou não, segundo a medicina, segundo a ciência. Então, por exemplo, existem pessoas que têm o gene do câncer ou da doença tal, e que aquilo, se for acionado, vai gerar enfermidade. Mas vamos analisar isso à luz da palavra de Deus. O que acontece hoje em dia, olhando para as pessoas no mundo que estão vivendo essa ansiedade em forma de enfermidade mesmo? As pessoas estão doentes. Tem muitas pessoas que estão de licença por causa da ansiedade. Existem muitas pessoas que não conseguem mais exercer o trabalho porque as mãos tremem, o corpo treme, a cabeça dói, a pessoa tem tontura, sofre desmaios. Ou seja, aquilo que começou como um sentimento de preocupação, apenas como uma boa ansiedade, vamos dizer assim, estava esperando algo acontecer, aquilo tomou uma proporção tão grande que a pessoa terminou adoecendo. Então, por exemplo, existem doenças de pele, existem pessoas que têm problema de queda de cabelo, pessoas que descamam na pele. Tem gente que quando está muito nervoso ou com raiva, aparece logo mancha roxa. Acho que vocês já conheceram gente assim, talvez você tenha isso. Eu tive uma amiga que a gente sabia que ela estava com algum problema porque ela já ficava com manchas horríveis. Uma questão emocional. Então, o emocional passa para o físico. Por exemplo, eu já contei aqui outras vezes, uma coisa que aconteceu comigo foi, o Felipe, ele tinha 8 meses, ele levou uma queda, e o susto dessa queda, não houve nada, ele caiu em cima de umas almofadas, mas sangrou, do susto ele sangrou, caiu uma gotinha de sangue, levei para o hospital, já contei isso aqui. Mas eu fiquei tão nervosa com a situação, foi uma carga
de emoção tão grande ali, que no dia seguinte eu adoeci, eu fiquei com febre 3 dias. Não era nada. Mas aquilo foi para o corpo. Todos esses sentimentos sobrecarregam a nossa mente e afetam o quê? Todo o nosso corpo. Uma mente sobrecarregada faz o corpo funcionar de forma errada. E esse mau funcionamento gera inúmeras doenças. Vamos entender que o nosso corpo, e Deus nos criou de uma forma perfeita, sim ou não? O corpo humano é perfeito, seu corpo é perfeito. Ele foi criado para funcionar de um jeito certinho. Quando a sua mente está sobrecarregada, o seu corpo começa a funcionar de forma errada. É o carro que está lá. Quando ele saiu da fábrica, ele foi feito para levar 4, o carrinho é pequenininho, foi feito para levar 4 passageiros e ele precisa suportar até tal carga. Eu não quero falar desse acidente específico, mas eu quero falar do acidente de uma cantora muito famosa. Ela fez até um filme com o Jet Li, ela era lindíssima. E ela foi gravar um clipe, o avião dela caiu por excesso de bagagem. Foi tanto equipamento, um aviãozinho pequeno, um jatinho, mas colocou-se tanta bagagem e tem todo um documentário contando toda a situação e tem os laudos. Quer dizer, a menina perdeu a vida, toda aquela equipe ali, por conta do excesso de bagagem. Por quê? Porque aquilo ali foi feito para voar com um determinado peso. Você sabia que até os aviões comerciais, esses aviões que a gente pega, ele tem um limite de bagagens. Às vezes a gente reclama quando vai, né? E agora está cada vez mais difícil, a gente reclama e tal, mas se tem uma coisa que a gente não pode reclamar é dessa questão da bagagem. Quando der problema, lembre-se, é melhor que você perca a passagem, é melhor que você não leve a bagagem do que você viajar num voo com excesso de bagagem. Um dos maiores perigos que existem na aviação é essa questão da bagagem, o excesso. Por quê? Porque aquilo gera um mau funcionamento. Um caminhão com excesso de carga, um ônibus com excesso de carga. Quantos acidentes? Você vê, moto. A moto foi feita para andar no máximo 2 pessoas. Aí a pessoa vai e coloca galinha, cachorro, 3 meninos, gaiola, né? Em algum momento aquilo ali vai dar problema. Por quê? Porque não foi feito para andar daquele jeito. Então, quando Deus criou você, e Ele criou você de um jeito muito peculiar, muito específico, é tanto que nós somos chamados de indivíduos, porque é muito único, muito individual, ninguém parece com ninguém, ninguém é como ninguém, nós somos únicos. Se você começa a fazer coisas que não são para você, se você começa a carregar um peso, seja ele físico ou emocional, que não é para você, vai dar problema. Vai dar problema porque você tem uma estrutura. E a tua estrutura ela foi feita para carregar determinado peso e isso tem a ver com o emocional. Tem pessoas que conseguem superar e suportar grandes bagagens emocionais. Só consegue pegar, não, tem aqui um problema, você vê mães que o filho tem problema de saúde e são mulheres guerreiras, os pais e tal. Existem pessoas que têm uma estrutura emocional que consegue lidar com certas coisas muito difíceis da vida de uma forma muito mais firme, de uma forma muito mais valente, ousada. Já tem outras pessoas que a estrutura é frágil. E se você coloca um peso emocional ali, vai desabar. Então a gente precisa entender qual é a nossa estrutura, porque o que Jesus está falando é, vocês estão cansados e sobrecarregados, ou seja, está levando uma carga que não é para você. Porque eu sempre falo desse texto que Jesus ele não propõe uma resolução acerca da carga. Ele não diz assim, você está cansado e sobrecarregado, vem a mim que eu vou tirar todo o peso. Ele não diz isso. Ele diz, eu vou aliviar porque você está com um peso que não é seu. Eu vou te dar um peso que é leve. Eu vou te dar o meu jugo e o meu fardo que é suave e leve. Ou seja,
Eu já falei aqui em outras ministrações, o jugo e o fardo tem a ver com responsabilidade. Porque ninguém vive nessa vida sem responsabilidade, sem as preocupações normais da vida. Nós precisamos disso. Mas Jesus está dizendo, eu preciso aliviar porque você está levando uma carga que não é sua. E a ansiedade vem disso. O problema da ansiedade não são as preocupações, porque Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições, preocupações. É normal, não é anormal. Você está preocupado com alguma coisa, você tem um problema para resolver. Não é anormal, é normal da vida, faz parte da vida. O que é anormal é você estar sobrecarregado. O que é errado é você ser a pessoa que leva o peso da sua família. Você tem 10 pessoas na sua família e você resolve o problema de todo mundo. Está sobrecarregado, não é seu esse peso. A empresa tem 50 funcionários e eu que tenho que fazer o serviço dos 50. Mas eu não sou pago para isso e eu não consigo dar conta disso. Porque cada um tem que fazer o seu trabalho. Então, Jesus está falando de uma sobrecarga. E a ansiedade, ela não é gerada apenas por uma preocupação. Ela é gerada pela sobrecarga, que faz o corpo funcionar de um jeito diferente. E um mau jeito de funcionar. A gente começa a funcionar errado, porque a doença, ela nos trava. Eu lembro que na minha época de escola, eu tinha professoras que elas pediam licença. Na época, não se falava em depressão e ansiedade, não se usava essas palavras, mas já era isso. Mas dizia assim, está com problema nos nervos, está nervosa, está doente dos nervos. Nada mais era do que depressão e ansiedade. E muitas pegaram a licença, nunca conseguiram voltar à sala de aula, porque aquilo se agravou. Outras se aposentaram por invalidez, porque não souberam tratar, porque as pessoas elas pedem licença, mas elas não buscam se tratar. Elas vão se enterrando cada vez mais, elas vão para aquele buraco cada vez mais. Esse é o problema. O problema da ansiedade não é a preocupação normal, natural. O problema da ansiedade é a sobrecarga. Êxodo 23:12, porque eu acho interessante as palavras aqui. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem. Para quê? Para quê? Isso é uma palavra de Deus. Para que o seu boi e o seu jumento possam descansar. E o seu escravo e o estrangeiro façam o quê? Renovem as forças. O texto que a tradução da Sarinha diz o quê? O empregado, o filho da empregada, o filho da escrava. Isso é muito interessante. Porque olhe como Deus é perfeito. Ele está dizendo que pode trabalhar, é para trabalhar mesmo. Vamos para cima. 6 dias. Agora tire um dia, para quê? Para você descansar e renovar as suas forças. Existem muitas pessoas, nós já fizemos inclusive estudos aqui sobre o sábado. O sábado ele é visto por muitas religiões e muitas seitas como uma coisa religiosa, um ritual religioso. E eu não gosto de olhar por esse lado religioso do sábado, porque isso é muito específico do judeu. Nós somos cristãos. Jesus mesmo disse, Jesus curou no sábado e ele disse, eu sou Senhor do sábado. Jesus veio dizer que a questão não é o dia. Nesse dia eu não posso fazer nada, mas o cara peca. Ele veio para dizer que não é esse ritual que ele quer. Tem muita gente que guarda o sábado como um ritual. O ponto não é esse e não é esse o nosso foco. Mas o interessante do sábado é o que está escrito aí, ó. Não foi à toa que Deus instituiu o sábado. A palavra Shabat, que é de onde veio o sábado, significa descanso, inatividade. Através do Shabat, Deus nos ensina que o corpo humano precisa descansar. E quando desobedecemos a esse mandamento, sofremos as consequências onde? No nosso corpo. Então entenda, quando Deus instituiu o sábado, olha, 6 dias vocês vão trabalhar, mas o Shabat, ele já estava dizendo, esse é o dia do descanso. Gente literal, que entende só o que está escrito e não entende qual é o ensinamento naquela palavra, nunca vai viver a profundidade.
Olha o que Deus está dizendo, para que você descanse e renove suas forças. Deus está dizendo, você não foi feito para trabalhar de domingo a domingo. Uma cidade como a nossa, cidade desse tamanho, tem gente trabalhando de domingo a domingo. Tem gente que não tem folga, tem gente que não tem folga. Isso acaba com a mente e com o corpo. Aí tem gente que arruma 3 empregos. Eu preciso porque é o dinheiro, eu preciso porque eu tenho minhas contas. O que é mais importante? É você ganhar muito dinheiro ou você ter saúde e longevidade? E sabedoria para administrar o que você tem e buscar a Deus e construir aos poucos a vida que você quer. 6 dias, olha como Deus está nos dando 6 dias para trabalhar. 6 dias. Não, mas sobrou esse, eu vou arrumar. Você vê que tem gente, você já notou que tem pessoas que não vêm para a igreja. Tem gente que passa 30 dias sem vir na igreja. Aí você pergunta, por quê? Porque está trabalhando. Aí você diz, meu Deus, esse emprego... Teve uma pessoa que eu perguntei ao pastor. Eu disse, essa pessoa não tem um domingo? Aí o pastor disse, não sei o quê, porque trabalha por escala. Eu digo, peraí, a escala cai todo domingo? Aí eu disse, olha, pastor, porque está com 2 anos, antes da pandemia, essa pessoa não vinha na escola dominical. Deve ter uns 3, 4, 5 anos que essa pessoa não vem na escola dominical. Você não tem um domingo. Então são coisas que a pessoa não percebe, diz, não, mas eu sou crente e está ali, ó, de domingo a domingo, de domingo a domingo, e não entende porque está cheio de doença. Não entende porque os problemas parecem que viram aquela bola de neve, porque você está desobedecendo um mandamento. Não é o mandamento do sábado, dia de sábado. Você está desobedecendo o mandamento que é, tire um dia para descansar e recarregar as suas energias. Porque quando você descansa, você não perde tempo, você, pelo contrário, está ganhando tempo e recuperando, renovando suas energias. Celular, quando acaba a bateria, a gente pluga e ele tem que ficar num lugar parado, que ele está ali fazendo o quê? Recarregando. Recarregando. Até um carro para abastecer tem que parar no posto. Tem que parar, desligar a chave, para que o combustível possa entrar ali no tanque. Parar é necessário. Descansar é necessário. Para quê? Para que venha mais energia. Eu vejo isso até como um desrespeito a Deus, porque Deus está dizendo, 6 dias. Tira um para você descansar. E interessante que esse dia que Deus diz que é para tirar para descansar, Ele diz é um dia de adoração. É o dia de ir para o templo, é o dia de estar na casa de Deus. Nós costumamos dizer que esse nosso dia é o domingo, que é o domingo que a gente passa na casa do Senhor, porque aqui nós estamos recuperando nossas energias espirituais que durante a semana, o trabalho, a família, as coisas nos levaram. Mas veja bem, é necessário você tirar tempo para descansar mesmo, o tempo do nada. O tempo de não fazer nada. Tem gente que não sabe descansar. Tem gente que não sabe dormir. E isso gera ansiedade. Isso gera ansiedade. Então entenda, o propósito do sábado não é uma coisa religiosa, um ritual. É uma prova de amor de Deus para nós. Ele está dizendo, eu quero que você tenha longevidade, que você tenha saúde. Para isso, tem que descansar, tem que recuperar as energias. Olha que Deus amoroso. Interessante, Ele impõe uma norma e Ele impõe, inclusive, castigo para quem quebra o sábado por amor. Ele faz isso para dizer, descanse, vá dormir, igual nossos pais. Vá dormir. Quando a gente era pequeno, vai dormir. Por quê? Era uma briga e você, eu não quero dormir. Mas é para quê? Para você descansar e recuperar as energias. É uma prova de amor. Existem pessoas que não sabem descansar. Descansar é uma necessidade. Vocês concordam com isso? Que descansar é uma necessidade? Ok? É uma necessidade. A gente precisa, ok? Mas também é uma habilidade. É uma habilidade. Existem pessoas que não sabem e por isso não conseguem descansar. Outros se sentem culpados quando reservam momentos de descanso. Quem aqui já se sentiu culpado nas férias, no dia de folga? Meu Deus, eu podia estar fazendo alguma coisa. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Quem aqui já se sentiu culpado? Eu já. Hoje não mais. Fui liberta totalmente. Eu estou fazendo esse estudo porque eu fui liberta disso.
Eu fui liberta total. Eu era a pessoa mais culpada do mundo. Porque eu fiquei anos da minha vida sem tirar folga, férias, nada. Depois que Deus me ensinou, que eu aprendi isso com a palavra. Eu digo, peraí, está errado? Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou e não ficou assim, eu tenho tanta coisa para fazer. E o Senhor abençoou esse dia. Ele disse, esse é um dia abençoado. É o dia do meu descanso. É por isso que precisamos fazer o quê, gente? Aprender e desenvolver a habilidade de descansar. Tem gente que não sabe fazer isso. Tem gente que não dorme. Tem gente que precisa estar fazendo sempre alguma coisa. E isso é um problema. Eu quero dizer para você que isso é um problema. Não haveria necessidade de Deus, entre aspas, perder o tempo dele, dizendo a gente que precisa descansar. É uma perda de tempo. Se não precisa, se eu tenho que estar fazendo algo, por que Deus vai perder o tempo dele dizendo descanse? Então, eu tenho que entender que quando eu não consigo, quando isso é um problema para mim, isso gera mais ansiedade. Tem gente que na folga, hoje é meu dia de folga, é o dia de descanso, eu vou fazer a faxina. Não, é um dia de trabalho. Faxina não é folga. Porque para mim o dia de trabalho é a minha faxina. O dia que eu mais trabalho é a faxina. O dia que eu prefiro ficar 3 dias direto no escritório trabalhando e não quero fazer um dia de faxina. Porque eu fico no escritório trabalhando, eu posso vir à noite, eu posso estar com sono, cansada, a mente, cansou a mente, mas a faxina eu amanheço quebrada. Eu não aguento andar direito. No outro dia eu estou pior do que malhar a perna. Isso não é descanso. Descanso é o nada. Descanso é tudo. Sabe, eu vou dizer o meu descanso. Qual é o meu dia ideal? Ontem. Meu dia ideal foi ontem. É aquele dia que eu acordo a hora que eu quero. Acordo a hora que eu quero. O despertador não me acorda. Esse é o dia. Para mim, liberdade. O que é liberdade para você? É o dia que o meu despertador não me acorda. Isso é liberdade para mim. Porque todo dia ele me acorda. Eu tenho que botar ele para me acordar. Então, o dia que o despertador não manda no meu sono, esse é o dia da minha liberdade. Tomo banho, visto pijama de novo e vou dormir de novo, vou assistir besteira para dar risada. Boto naquelas comédias de antigamente, que eu gosto de coisa velha, de antigamente. E fico rindo. É o nada, porque a minha mente precisa... Não, no meu descanso eu vou estudar uma coisa bem profunda do neurociência. Eu não. Meu descanso, eu quero esvaziar a minha mente. Porque isso eu já faço constantemente. Eu não vou transformar o meu dia de descanso numa mesma coisa que eu faço todo dia. Não, meu dia de descanso é o nada. Só besteira. Só besteira. Só bobagem para rir. Só história para dar risada. Eu não quero saber de notícia, de tragédia de ninguém. Eu não quero saber de problema. Ontem, por exemplo, fui abrir meus presentes, coisa boa. Fui abrir meus presentes. Ai, que legal, já usei meus presentes. Aí os perfumes eu ia... Adivinharam que eu estava precisando mesmo. Meu Deus, obrigado. Me deram tanta coisa que eu estava precisando. E o Dilane, que bolo delicioso, já comi todinho. Dia bom. Eu não penso na Mari. Né? Dia maravilhoso, eu não penso na Mari. Bora? Não, não quero pensar nisso. Ou seja, é o dia do nada. E, gente, isso faz uma diferença. Quando é no outro dia, você está zero. Por exemplo, eu estou aqui essa semana, para mim vai ser uma semana assim, ó. Eu não vou ter... Eu só vou descansar na outra semana agora. E nem sei que dia. Vai ser aquela semana abençoada. Mas não tem problema, porque eu tive um descanso legal ontem, que me dá energia para ir uns dias bons aí. É isso que o descanso faz com a gente. Às vezes, a gente fala da questão de uma vez por semana, às vezes você não tem condições. Eu falo por mim, às vezes eu não tenho condições de descansar uma vez por semana. Existem semanas que eu pego 2 semanas direto assim, pá. Não dá. Mas se eu tirar aquele dia especial de descanso, eu tenho energia para caminhar mais um tempo. Até tem uma parte que a gente vai ver, não hoje, mas na próxima aula, sobre Elias. A Bíblia diz que quando o anjo aparece e ele dá a comida e a água para Elias, ele diz assim, que com aquela comida e com o descanso que Elias teve, ele teve energia para caminhar 40 dias. Olha que coisa profunda. Olha o que é que a alimentação e o descanso faz. Energia para você
caminhar. A ansiedade, ela faz ou a gente não comer ou a gente comer. De qualquer maneira faz errado, porque a gente não come certo, começa a comer errado. A depressão geralmente tira o apetite. Ou também, mas existem pessoas depressivas que comem muito, mas você vê, nunca está comendo certo. E come demais e não gasta, aquilo vai dar problema. Ou seja, o alimento certo e o descanso certo nos dá energia para a gente prosseguir. Então, existem pessoas que não sabem fazer isso. Eu conheço pessoas que elas se sentem culpadas por tirar aquele dia de descanso. Tem gente que não consegue ficar sem fazer nada no feriado. Não, eu preciso, eu vou pintar a casa. Não, eu vou lavar o carro, vou lavar a moto, eu vou viajar, vou pular de paraquedas. Ah, não, mas é assim que eu descanso. Não, isso não é descanso. Eu estou falando de descanso. Porque eu não sei você, mas para mim é o seguinte, viagem para curtir é uma coisa, descansar é outra coisa para mim. Eu não sei vocês, mas eu, quando volto de certas viagens, eu estou mais cansada do que descansada. Então, para mim, por exemplo, férias, eu vou viajar. Não, quantos dias eu vou viajar? Se eu tiver 15 dias de férias, eu não vou viajar 15 dias, porque eu vou cansar 15 dias. Eu preciso dos meus dias de ano. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais precisa. Eu estou precisando de mais descanso para me recuperar. Aí talvez você esteja pensando, por isso que eu não descanso. Que no feriado eu vou escalar a montanha, eu vou andar de bike, eu vou fazer não sei o quê. Claro, não vai descansar nunca. Eu vou sair 4 horas da manhã, hoje é a minha folga, vou fazer uma caminhada 4 da manhã. A gente está falando aqui que há uma necessidade do corpo de descansar. Porque tem coisa que você espairece a mente. Cada pessoa tem o seu hobby, só que isso é o quê? Você muitas vezes está espairecendo sua mente, mas você está cansando seu corpo. Quando Deus fala do descanso, quando a Bíblia está falando de descanso, é completo. Você tem que encontrar esse dia onde você vai descansar tudo. Um pastor muito famoso, ele disse à esposa dele com dor de cabeça crônica. Você sabe o que é para todos os médicos conhecidos, e todo mundo dizendo, ela não tem doença nenhuma. Aí ele disse, eu fui pregar nos Estados Unidos, aí lá na igreja tinha um neuro. Vamos lá no meu consultório amanhã e tal. Eles, quando chegou lá, que começou a conversar, fez a anamnese com ela, começou a conversar. Ele descobriu o quê? Ela não conseguia descansar. Ela era uma pessoa agitada, ansiosa. Aí ele disse, sabe qual é o problema? Fez os exames, ele disse, seu problema é sono. Ele disse, eu vou te ajudar a dormir, vou te passar um remédio. Existem pessoas que precisam ser tratadas com medicamento. Eu fui fazer uns exames há uns anos atrás e eu estava com eu estava passando, inclusive no meu período de depressão, pós-depressão. Eu estava vivendo um turbilhão na minha mente, todas as minhas taxas deram alteradas, até glicose bateu. Sabe o pontinho da diabetes era aqui, ó. O meu exame deu aqui, ó. Estava assim. Quando começou a conversar, que eu fiz os exames, no meu exame deu que eu estava desidratada. Como é que uma pessoa gorda está desidratada? Desidratada. Tudo errado. Estava tudo troncho. Sabe qual foi o tratamento? Aí depois que ela pegou todos os exames, sabe qual foi o tratamento que ela passou para mim? Ela disse, olha, esse remédio aqui, gente, eu já falei aqui. Deus me deu uma saúde abençoada. Graças a Deus. Isso é desde a infância, a gente nunca viveu em hospital. É uma bênção. Eu não entendo nada de remédio. Eu nunca fui dependente de remédio, de nada. Então, eu vou no médico, o médico passa um remédio para mim, eu vou acreditar, né? E vou tomar. Eu não sei o que é, vou tomar. Aí ela passou o remédio para mim. Aí ela só fez dizer assim, ó, esse remédio, o efeito colateral dele é sono. Então, quando você sentir sono, não mexa com máquinas pesadas, não dirija trator, não dirija caminhão nesses dias de tratamento. 30 dias você vai tomar. Veio o sono, pare tudo. Se tiver panela no fogo, desligue e vá deitar. Beleza? Na minha cabeça, o quê? Efeito colateral. Isso aí vai tratar as coisas que tá a taxa alta. Eu, inocente, né? Santa ingenuidade, Batman. Menina, eu dormi 30 dias. O pastor falava, eu ouvia lá longe. Amor, amor, amor. E eu ouvia uma risada. Eu só ouvia ele rindo. Lá longe. Os melhores sonos da minha vida. Eu digo, que sono maravilhoso. Aí fui para a revisão, 30 dias depois. Os exames novamente. Quando fez os exames, tudo no lugar. Tudo no lugar. Ela disse, só aqui.
Sabe foi que eu dei a você? Eu dei um remédio para dormir. Eu digo, eu não acredito não. Aí ela foi me explicar. Ela disse, porque o que você tinha era estresse, estafa, que é hoje que o pessoal fala muito burnout, né? Hoje falam muito burnout, que é a chama apagada, né? Que o povo gosta do nome bonito, burnout. Apagou-se a chama. Na minha época era estafa que falava, que é mais que o estresse, é um cansaço absurdo de mente, de corpo, de tudo. Aí hoje, ansiedade. Ela disse, pronto, você estava assim, você estava ansiosa, você estava com estresse, você estava... Então, não tem outro jeito para começar o tratamento senão botar a pessoa para dormir. Porque é uma sobrecarga mental. Aí eu disse, eu não acredito. Porque se ela me dissesse que era um sonífero, eu não tomava. Tem que me fizesse eu tomar. Aí ela foi me explicar, ela disse, aí é o seguinte, é só 30 dias. Porque se você tomar, se eu te passar isso aqui, esse é um remédio tarja vermelha, ele vicia. Isso aqui é um remédio que vicia. Ele não pode, aí você vê a diferença. Aí eu digo, meu Deus, tem gente que toma isso como se fosse uma xícara de café. Constantemente, me diga se uma pessoa dessa tem saúde. Resumindo a situação, a esposa do pastor, o problema dela era sono. Provavelmente o médico lá fez a mesma coisa que a médica fez comigo. Botou ela para dormir. Aí bota para dormir, o que acontece? Tudo volta ao seu lugar. Olha o que é o descanso. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já teve algum parente ou conhecido que o médico disse assim, olha, ele está em coma induzido? Quem já viveu isso aqui em família ou já conheceu alguém assim? O que é o coma induzido? O paciente está agitado ou a mente dele está agitada ou ele está num processo que o tratamento não está resolvendo porque ele está ansioso. Aí, dependendo da gravidade, o que é que o médico faz? Ele bota para dormir. As pessoas que sofrem um traumatismo craniano de um acidente, alguma coisa do tipo, elas entram em coma naturalmente, fatalmente, né? Mas o coma induzido, ou seja, foi o médico que induziu aquela situação de quase morte. Aí o que acontece? O remédio começa a fazer efeito. Por quê? Porque a mente, o corpo para de se agitar, a mente está num sono, e aí o tratamento vai fazendo efeito. Aí depois que o paciente, o físico, já está recuperado, o médico começa a tirar a famosa sedação. Aí ele vai tirando e o paciente vai reagindo. Gente, olha o que a Bíblia está dizendo. Descanso. O descanso cura. Um paciente agitado não tem como tratar. Não tem. Infelizmente, nessa praga dessa pandemia que a gente teve, um monte de gente morreu por nervosismo, por ansiedade. Aqui em Palmeiras eu tive gente conhecida que morreu na porta da UPA. O coração acelerou do medo. Tão grande que a ansiedade dá isso. Se uma pessoa dessa ela é socorrida e o médico dá a sedação ali, ela fica... Todo o resto vai funcionar. Então, veja bem como o descanso é remédio. O descanso, ele é curativo. Às vezes, uma dor de cabeça, eu cheguei em um lugar, a pessoa disse, eu disse, você está bem? Que eu sempre pergunto, como é que você está? Está tudo bem? A pessoa disse, eu estou meio assim, uma dor de cabeça, pastora. Tal. Aí eu, na hora, disse assim, como é que está teu sono? Aí a pessoa chega e se assustou. Disse, nunca mais eu dormi direito. Aí eu fui falar isso que eu estou falando para vocês. Eu disse, olha, tente tirar um tempinho para você dormir, que você vai ver que vai melhorar. Então, às vezes, coisas muito grandes na nossa mente são resolvidas, às vezes, com uma boa noite de sono. E a gente precisa aprender. Veja bem, é uma necessidade, mas é uma habilidade. Uma coisa que eu aprendi, e é por isso que eu amo tanto o Dr. Mike Murdock, porque os ensinamentos que ele trouxe na minha vida, através da palavra, coisas que eu li, meu Deus, precisei da revelação desse homem para poder entender. Ele disse assim, Jesus não se movia de acordo com a necessidade das pessoas. Ele se movia de acordo com o propósito dele. Ele não se movia, a agenda de Jesus não era feita baseada no que as pessoas precisavam. Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer resolver o problema do mundo e nós não fomos designados para isso. Quantas pessoas
estavam enfermas na época de Jesus? Quantas cidades, aldeias havia na época de Jesus? Você conta nos dedos as que ele foi. Você conta as pessoas que ele curou. Ele não curou todo mundo. Uma das curas mais fantásticas é a do tanque de Betesda. Jesus chega, a Bíblia diz que aquilo estava lotado de gente doente. O que é que Jesus faz? Numa talagada só, vou curar todo mundo? Ele anda e vai no cara. Uma pessoa. Por quê? Eu não sei. Eu só sei que, como o Dr. Mike disse, Jesus se movia pelo propósito e não por necessidade. Elias, quantas viúvas? Jesus mesmo disse, quantas viúvas havia em Israel naquela época? 3 anos de seca. Quantas viúvas pobres, miseráveis? Porque ser viúva naquela época era ser pobre e miserável. Porque morreu o homem, morreu o sustento da casa. Aquela era uma época diferente, era uma época difícil. Aí Elias foi mandado a uma casa interessante. Ele não foi mandado a uma cidade, a uma aldeia, a um povo. Ele ficou anos na casa de uma mulher. Propósito. Isso vale para nós. Eu não tenho que me mover pela agenda e as necessidades das pessoas. Eu tenho que me mover pelo propósito, porque senão eu morro e o povo continua vivendo aí. O que tem de pai de família e mãe de família que morreu por causa disso, de querer resolver o problema de todo mundo, de querer estar bem com todo mundo. Você sabia que tem gente que é assim? Eu não vou ser feliz, porque se eu for feliz, eu vou acabar com a felicidade. Minha família precisa de mim. Olha, tem gente que não casa por causa de pai e de mãe. Tem gente que não empreende nada por causa de família. Não posso ter porque senão vão dizer isso, vão dizer aquilo. Aí sabe o que acontece? Se um dia você desaparecer, a vida continua. Então a gente precisa aprender. Para a gente cuidar dos outros, a gente tem que estar bem. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que se importar. Pelo contrário, nós temos sim. Nós temos obrigações para com os outros também. Mas existe uma medida. Existe uma medida. Você não foi enviado a resolver o problema da humanidade. Você não é Jesus. Você não é Jesus. Eu não fui enviada a resolver o problema do Palmeira dos Índios. Não. Eu tenho um propósito na minha vida. Eu não sou Jesus. Que às vezes a gente pega esse peso. Não, porque se não for eu na vida da minha família... Mentira. Olha, tira isso da sua cabeça. Vocês são jovens aqui. Eu sei que muitos aqui pensam assim. Se só tem eu para trabalhar e sustentar minha casa. Eu não posso nunca casar. Eu não posso nunca sair de casa. Eu não posso... Pode. Deixa eu dizer para você. A vida continua sem você. Todo mundo aprende a se virar. Todo mundo aprende a se virar. Não bote essas barreiras na sua cabeça. Eu não vou conquistar minhas coisas, eu não vou fazer aquilo que eu preciso fazer para crescer, porque senão... A vida continua. A vida continua. Pior é a morte. E com a morte a vida continua. Se o fulano morrer, se a fulana morrer, morre no outro dia, tem outra no lugar. Tem outra no lugar. Então a gente precisa ter esse entendimento, porque senão a gente fica escravo ali. E a mente só sobrecarregando. Eu gosto muito desse texto que nós lemos aí no início de Mateus 11, porque Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aí ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo ele é suave, ele é leve. Aí ele, aprendam, olha que coisa tremenda, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso para as vossas almas. Eu volto a dizer o que eu tenho falado em praticamente todas as aulas sobre ansiedade. A Bíblia ela é perfeita porque todas as vezes que se trata de questões emocionais, ela vai falar de alma. A Bíblia não é religiosa. A Bíblia é poderosa, ela é a palavra de Deus. Então, quando se trata de questões do físico, está falando do físico. Quando se fala do Espírito, está falando do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Busca o Espírito, que o teu Espírito, quando você fala em línguas, teu Espírito conversa com o Espírito de Deus. Agora, quando é questão emocional, a palavra usada é alma. Jesus não está dizendo, encontrareis descanso para o vosso espírito. Não, ele está dizendo, você vai encontrar descanso na sua alma, porque quem está cansado é a tua alma. O salmista Davi diz assim, por que estás abatida? Ó minha alma. Ele não diz, meu espírito está, meu corpo, a alma. São doenças da alma.
ansiedade, depressão e tantas outras. Pânico, medo, tudo isso são questões emocionais. Aí Jesus está dizendo, você vai encontrar alívio para a sua alma. Ou seja, ele tem a solução para a alma, para a ansiedade. Aí voltei para o texto, descansar é essencial para vencer a ansiedade. No entanto, Jesus nos ensina que somente nele nós encontramos o descanso para a nossa alma. Até o ponto 3, a gente está falando de descanso natural. Descanso natural. Falamos até agora sobre dormir, tirar um dia para descansar, que o sábado está falando sobre isso. Olha como Deus é perfeito. 6 dias, que Deus maravilhoso. Ele diz, para que o boi e o jumento descansem. Direito dos animais, aí, ó. Os bichos têm que descansar, porque na época era quem mais trabalhava. Ele está falando de quê? Do animal de carga. Que Deus perfeito. Olhe como Deus é justo. Isso é justiça. Ele está dizendo, esse dia, não é só você que é Israel que vai descansar. Vai descansar o escravo. Vai descansar o estrangeiro. Não é povo de Deus, não é israelita, mas está no meio de vocês trabalhando. Trazendo para a nossa realidade, é o teu funcionário. Diz o filho da escrava. Ou seja, o funcionário tem família, viu? Porque para mim é o seguinte, um patrão que contrata alguém diz assim, qual é o trabalho? Domingo a domingo. Peraí, meu filho, a princesa Isabel, ela já assinou. Vocês não leram, não? Não saiu no jornal de vocês, não? Porque se um patrão me dissesse isso, eu ia chegar, rapaz, tem uma notícia que saiu que tu não leu. Olha, a Lei Áurea. A Lei Áurea já foi assinada. Pensa comigo, domingo a domingo, que horas essa pessoa vive? Olhe como Deus é perfeito. Deus não está aliviando, dizendo, vai trabalhar 3 dias e descansar 4. Não, Deus está dizendo, 6 dias, bota para quebrar. Agora, peraí, um dia, até o estrangeiro tem que descansar. O teu escravo, porque naquela época não era funcionário, era escravo, comprado. Aí Deus, que diferente do que, porque eu digo, todo mundo que acha Deus, carrasco, que odeiam Deus, porque não conhece a palavra. Deus não se preocupa só com quem é povo dele, tem aliança com ele. Ele é um Deus misericordioso. Ele diz, não, o escravo vai descansar, viu? Aí como se não bastasse, o jumento e o boi. Tem dono de animal que é tão ruim que eles prendem a boca do animal enquanto o animal está trabalhando. Aí a Bíblia diz, não ate a boca do boi enquanto ele está debulhando. O que é isso? Enquanto o animal está ali puxando a carga, arando a terra, que isso já era tecnologia, já tem o arado. Ali com os animais. Não ate a boca, ou seja, não feche. Deixa ele comer enquanto ele está trabalhando. Deixa ser ruim. Deixa de ser mão de vaca. Porque Deus vai se preocupar com isso. Porque Ele é um Deus justo, bom. Está trabalhando? Vocês viram aquele caso, né, do menino que trabalhando lá naquele quiosque lá, do Burger King, McDonald's, sei lá de quê, o menino fez xixi lá. Você não poder ir em um banheiro enquanto você está trabalhando? Você não ter pausas para fazer um lanche? Você não ter pausa para comer? Isso é escravidão. E Deus está condenando isso. Tem que ter essas pausas. Faz parte da saúde, da justiça. É essencial entender. Até agora falamos o quê? Do descanso físico, mental, tem que aprender. De repente, talvez até vocês aqui que são jovens, o jovem é naturalmente ansioso, agitado, quer viver a vida em um ano, mas precisa desenvolver a habilidade de descansar. É uma habilidade aprendida, assim como tocar um instrumento, assim como fazer um café, assim como fazer qualquer outra coisa, construir, dirigir um carro. Descansar também é uma habilidade aprendida para muitos. Muitos precisam aprender como? Através da palavra, através desses conhecimentos, ouvindo pessoas, olha, você precisa fazer isso. Até aqui a gente falou disso, mas agora, Jesus, ele entra na questão do descanso da alma, que aí é o nosso ponto principal de tudo que nós estamos falando até aqui. Por que é que as pessoas no mundo, por mais tratamentos que façam, por mais terapias que façam, elas não conseguem resolver a ansiedade? Porque não adianta tratar o corpo sem tratar a alma. Não adianta você fazer tratamentos que são apenas paliativos. Você apenas fazer algumas coisas terapêuticas que vão tratar o externo, tratar o comportamento. Existem terapias que elas tratam apenas comportamentos.
Agora, tratar a alma, tratar o que causa ansiedade, é aí onde está o ponto. E Jesus está dizendo, só em mim, só quando vocês estiverem em mim, vocês encontrarão esse descanso para a alma. Porque tu pode dormir 3 dias seguidos. Se você não estiver em Jesus, você não consegue melhorar a sua mente, a sua alma. Você pode até descansar o corpo, mas tua mente vai continuar agitada, as preocupações estarão lá. Então Jesus está dizendo, em mim, vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Volto para o início, alma sobrecarregada, estresse, ansiedade, porque assim, ao longo dos anos, as pessoas vão trocando palavras. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente passa por gerações de modismos e a gente vai percebendo. Antes ninguém usava ansiedade, só se usava estresse. Se você pegar, é a mesma coisa. Quando está estressado, está aflito, está angustiado. Ansiedade, está estressado, está aflito, é a mesma coisa. Mas hoje, chegou-se num nível crônico e a gente sabe que são muitos fatores. Realmente, é como se fosse uma epidemia. E ninguém entende, porque nada supre a alma angustiada. Aí Jesus disse, eu tenho a solução. Vocês estão sobrecarregados onde? Na alma. Na alma. Vocês têm as outras coisas, elas entram no eixo. Mas a alma está cansada. E essa alma cansada, só Jesus resolve. Só nele a gente encontra esse descanso. Aí, nós vamos para o Salmo 23. Talvez um dos maiores sintomas da ansiedade seja essa inquietação. A ausência da tranquilidade, é a agitação, sim ou não? Quem já passou por isso? De você se sentir ansioso, sua mente está agitada, às vezes você está por fora até assim, né? Mas por dentro, A ansiedade traz inquietação e ausência de tranquilidade, ou seja, agitação, perturbação. Ela traz isso. A gente nem aparenta, mas na cabeça está a banda do Chaves tocando. Você está assim, ó. Mas por dentro tem um pitozinho aqui da panela de pressão, né? Tá assim, ó. Isso é inquietação, isso é ansiedade. Somente o Senhor pode nos conduzir às águas tranquilas. Como é que eu resolvo um problema de inquietação? Como é que eu resolvo um problema de agitação? Procurando o oposto disso. Quem aqui se sente melhor quando está diante de uma paisagem natural bonita? O que é que faz você se acalmar? Você buscar exatamente o contrário daquele sentimento. Está inquieto? Está agitado? Eu tenho que procurar um ambiente ou eu tenho que construir um ambiente de calmaria para mim. Então vai ser a música, vai ser a paisagem. Eu aprendi isso também com o Dr. Mike, de construir o ambiente. O Dr. Mike, ele diz, eu construo o meu ambiente para poder produzir. Eu sou uma pessoa que trabalha com criatividade. Todo o meu trabalho, ele é criativo. Nada é mecânico. Tudo é criativo. Se é música, se é um texto, tudo é criativo. Se é uma mensagem, tudo é criativo. Então, eu preciso de algumas coisas para tornar o meu ambiente melhor. Por exemplo, eu não posso ter sucesso no meu trabalho com sujeira e desorganização. Então, eu preciso que o meu ambiente esteja limpo e organizado. Eu preciso também de certas cores no meu ambiente, de certas paisagens no meu ambiente. Eu plotei a minha parede, comprei uma foto para poder fazer uma plotagem na minha casa, porque aquilo era uma imagem que eu gostava. E eu fiz aquele ambiente ali, que é um ambiente que me traz calmaria. Aí eu brincando assim, eu digo, eu não preciso viajar, eu tenho Paris na minha casa. Eu vou, sento no sofá e fico olhando. Para mim tá bom. É a minha imagem. O Dr. Mike disse, eu tenho que ter luz, som e movimento. Por exemplo, eu não sei me alimentar ouvindo música. Olha, eu sou cantora, eu não suporto música na hora que eu estou comendo. É tanto que em festa com música eu não como. Minha família já sabe. Quando eu chego num restaurante, quando eu piso assim, que já está o blengo, 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 tocando, meu Deus, já sei que eu vou comer ruim, porque eu não gosto. Agora, se tivesse uma televisão com um jogo, para mim já estava bom. Eu sou mais visual na hora que eu estou comendo do que auditiva. Cada pessoa é de um jeito, já tem gente que ama. Pode ter uma televisão ligada, pode ser o que for.
vídeo, mesmo que eu não esteja assistindo, pode ter. Eu não gosto de música na hora que eu estou comendo, porque eu quero comer no ritmo da música. Aí se tiver um forró, eu... Não dá. Me agita. Aí vamos lá, Salmo 23. A gente está num ambiente de inquietação, a gente está num ambiente de falta de tranquilidade. Aí vem o Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que significa essa frase? Proteção. Primeira coisa que o salmista nos ensina, que o Senhor nos protege. Se o Senhor for o nosso pastor, nada nos faltará, nada de mal nos acontecerá, porque Ele é o nosso protetor. Então, para vencer a ansiedade, eu preciso entender isso. Deus está comigo. Nada vai me faltar. Ele cuida de mim. Esse é um entendimento para a cura da ansiedade. O segundo entendimento, Ele me faz deitar em verdes pastos. O que significa isso? Descanso e conforto. Veja que o Salmo 23 está nos dando aí uma receita para vencer a ansiedade. Ele me faz deitar em verdes pastos. O que é um pasto verde? É confortável. É um lugar de descanso. Você é uma ovelha. Amém? O salmista está se colocando como ovelha. Ele está dizendo: eu sou uma ovelha. O que é que mais a ovelha precisa? De um pasto verde. O pasto é um lugar que ela descansa, é um lugar que ela se alimenta, é o descanso e é o conforto, é um lugar confortável, porque comida abraça a gente, né? Tem comida que eu sinto, a Micaela diz, eu sinto que eu abraço assim. Eu tenho umas comidas que me abraçam, eu me sinto, olha, emocionada. A ovelha no pasto verde, ela descansa e ela diz, aqui é o paraíso. Então, o pasto verde é o descanso e o conforto. Veja bem, proteção, descanso e conforto. Ele guia-me mansamente. Porque uma coisa é eu conduzir você. Vamos para ali. Vamos para ali que tem pasto verde ali. Bora, menina. Vamos! Bora! Tudo bem, tu chega no pasto. Mas o trajeto até o pasto é um estresse. Porque é tanto grito, vai! Agora imagine você ser conduzida até o pasto assim, vamos aqui, ó, é ali, ó. Você vira à direita. A palavra é boa, a instrução é boa. Guia-me mansamente. O que é o guiar mansamente aí? É o cuidado, ou seja, nesse trajeto Deus está cuidando de você. Aí tem mais. Ele guia-me mansamente a que lugar? As águas tranquilas. Águas tranquilas. Deixa eu dizer uma informação para você, talvez você já saiba. A ovelha não bebe em água agitada. Se a água estiver fazendo assim, ela não bebe. Ela só bebe na calmaria. A ovelha é um animal bem peculiar. E aí é onde tem a profundidade da palavra. Deus, Ele não usa as figuras por acaso. Tipo, por que Deus usou a ovelha e não um pato? Deus usou a ovelha e não um cachorro? Não, Ele usou com um propósito. Aquilo ali não é por acaso. É porque a ovelha ela tem particularidades que tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Com quem nós somos no nosso relacionamento com Deus. Ela é muito específica. Diferente de qualquer outro animal. Não dava para Deus usar outro animal para exemplificar esse relacionamento nosso com Ele. A ovelha não bebe em águas agitadas. Ela só bebe em águas calmas. Então, o pastor é que conhece o lugar que tem a água calma para poder levar a sua ovelha para beber. Porque a ovelha não é que nem o bode. O bode, ele vive solto, né? Ele vive solto, ele não tem pastor, ele não tem ninguém cuidando dele, ele não quer saber de nada. Ele bebe o que tiver, ele come até pedra. Ele bebe a água velha melada. A ovelha, ela é delicada. Delicada no sentido, não é qualquer besteira que eu vou comer, não. Ovelha não come comida do bode. Ovelha não bebe água do bode, ela gosta de água limpa e tranquila. Só que é o seguinte, se você solta uma ovelha no meio do nada, ela acha a água tranquila? Não.
Por isso que Jesus usa a ovelha, porque a ovelha ela precisa ser guiada. A ovelha precisa de pastor. Uma ovelha desgarrada, ela adoece, porque a ovelha ela tem uma particularidade que outros animais não têm, que é a questão da lã. Não sei se vocês já viram na internet, agora tem muito videozinho curto de tosa. Quem já viu? Você sabia que se a ovelha não tiver pastor, ela morre? Por que ela morre? Uma das causas, a lã dela sufoca. Vai crescendo e vai sufocando e vai adoecendo. Porque aquilo ali, como Deus é perfeito, aquilo ali foi feito para ser tosado de tempos em tempos. Precisa ser tirado. Aí a bichinha fica dessa finura. Caminha assim, ó, só que a carinha. A carinha e o corpinho bem assim, ó. Se não tirar, ela morre. Aí imagina uma ovelha que fica desgarrada, não tem pastor, se perdeu do rebanho. O que é que a Bíblia diz da 100ª ovelha? Que ele encontrou como essa ovelha? Machucada, ferida. Por quê? Porque desgarrou. Ovelha precisa de cuidados especiais. Então Jesus está dizendo o seguinte, que é ele que conduz para essas águas. É o pastor que conduz para o pasto verde, porque ela não sabe achar sozinha. A ovelha não sabe achar água boa. Ela não é burra. É que não é o propósito dela. Ela foi feita para ser conduzida. O bode é vida louca. O bode é vida louca. Aí você diz, mas o bode vive sim comendo lixo. Ele é vida louca porque ele vive comendo lixo. Ele é podre de fedor. O bode não pode ver água, porque ele é podre. A ovelha não, ela precisa ser cuidada. Ela fica, nos vídeos, elas ficam bem quietinhas. Ela dá um pingo de trabalho e o cabo aqui, ó, com um negócio. Olha, eu ganhei uma cabra da minha avó, é uma tristeza. A ovelha é dócil e não fede, o bode é podre. Se você chega num lugar, num pasto assim, onde se cria ovelhas, é calmo. É calmo. Porque elas são calmas, naturalmente. Então essa água, quem conhece esse lugar dessa água é o pastor. Aí ele guia, ele está dizendo, Deus é que conhece esse lugar e ele nos guia. Continue. Refrigera a minha alma. O que é isso? Alívio e cura das emoções. Imagine um calor. 40 graus. Qual é a coisa que mais você pensa na hora do calor? Vão dizendo aí. O quê? Um banho frio, água gelada. O que mais? Piscina, praia. O que é que isso vai produzir em você? Alívio, refrigério. Olha que coisa interessante. Está quente, está agitado. Eu quero alívio. Eu quero refrigério. Outra vez, qual é a palavrinha-chave que aparece aí? Refrigera o quê? Meu corpo, eu estou com calor. E aí o pastor me leva para as águas tranquilas que refrigeram o meu corpo, porque eu estava com sede. É isso que ele diz? Ele refrigera onde? Minha alma. Ou seja, Deus, ele tem o refrigério e o alívio para o local onde ninguém mais tem, que é a alma. É a alma que está cansada, é a alma que está agitada. E é nesse lugar que Deus vai trazer a calmaria e o alívio. Desde o início a gente está falando sobre fé. Não tem como a gente falar de descanso sem falar de fé. Porque descansar em Deus é sobretudo uma questão de fé. Você só descansa quando você confia em quem está cuidando de você, sim ou não? Digamos que você está viajando com alguém, tem um motorista ali na direção. Só dorme durante uma viagem quem confia no motorista. Estou falando alguma bobagem? Alguém consegue dormir numa viagem que você não confie no motorista, a não ser que você tenha realmente aquele sono da indolência? Tem gente que tem um sono crônico, né? Mas, normalmente falando, você só se entrega numa viagem quando você tem certeza de que quem está no volante, quem está na direção, é apto para aquilo e vai fazer o melhor. Olha o que diz o texto aí, descansar em Deus é também uma questão de fé. É entregar a direção da nossa vida nas mãos do Senhor e ter a certeza que Ele nos conduzirá ao lugar certo. A agitação é o contrário disso. A agitação é quando você não sabe para onde está indo, para onde Deus está me conduzindo. O problema da ansiedade é justamente esse. Por que a gente bateu muito nessa tecla no início dessa série? Porque realmente, se você for analisar o foco, é essa falta de confiança. Eu estou agitado porque eu não sei o que será do meu futuro.
Será que Deus vai cumprir o que Ele falou? Será que Deus vai fazer o que Ele prometeu? Quando você aprende a descansar, você não sabe quando vai ser, você não sabe como vai ser, mas você tem certeza que quem prometeu é fiel para cumprir. Aí é onde está a diferença. Eu não sei, se você perguntar, pastora, o que será da sua vida daqui 5 anos? Eu não sei. Não sei como será, qual o processo, como vai ser a forma, tenho a menor ideia. Agora, uma coisa eu tenho plena convicção, tudo que Deus falou, Ele vai cumprir. Tudo que Ele desenhou para a minha vida, Ele vai cumprir. A mesma coisa na sua vida. Tudo que Deus tem desenhado, que é o desígnio, que vem dessa palavra de desenhar, o que Deus desenhou para você, se, aí vem o se, a condicional, se você permanecer nele, Ele vai cumprir. A fé é você entregar a sua vida na direção dele. Entregue, dirija a minha vida. Isso é fé. Eu estou aqui no controle. Senhor, está aqui, Pode dirigir que eu vou agora tirar minha soneca. Eu confio. Essa confiança, ela vence a ansiedade. Essa confiança, ela nos alimenta. Essa confiança, ela nos faz descansar. E descansando, a gente se livra do estresse, da ansiedade. Se tem uma coisa que alivia a nossa dor da alma, que alivia a sobrecarga, que tira de nós o peso que não é nosso, é descansar em Deus. Então nós precisamos aprender. Veja que a gente está falando aqui, não de simplesmente descansar. Eu poderia chegar aqui e dizer, gente, o tópico de hoje é descansar em Deus. Você tem que descansar em Deus. Não, eu fiz questão de usar o verbo aprender. Aprender. Porque a gente precisa aprender. É algo que é aprendido. Não é uma coisa fácil, não é algo, eu sou crente e eu já descanso em Deus. Não, eu preciso aprender a descansar, porque se eu achar que isso vai vir naturalmente, eu nunca vou descansar. Eu tenho que aprender. Como é que eu aprendo? Pela palavra. Em comunhão com Deus, ouvindo os meus pastores, a minha liderança, ouvindo pessoas que têm algo a me oferecer. Amém?